Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, estamos aqui estudando séries numéricas, só para que possamos nos localizar. Ainda estamos aqui. Então, pessoal, como vocês já sabem o que é uma série, e vocês já viram que o estudo de uma série está intimamente ligado a entender o seu comportamento, dito sua convergência ou divergência, é de fundamental importância que vocês saibam quando isso acontece. Então, pessoal, hoje vamos dar continuidade e apresentando a vocês uma maneira de fazer o teste. Você vai fazer o teste para ver quando que essa sua série ela é convergente ou divergente. Não é apenas um teste, são vários. Então, deixa eu escrever aqui, como sendo os testes de convergência. É assim que vamos chamar. São testes de convergência. Que você já sabe, se uma série não converge, então ela diverge. Então, basta você olhar para testes de convergência que já fica subentendido que também trata da divergência. Então, para que você possa controlar essa série em termos de convergência, ou pelo menos entender o seu comportamento, eu vou apresentar a vocês alguns testes. Por exemplo, o primeiro teste que eu vou apresentar a vocês é em formato de um teorema. Ele é chamado teste de comparação. Então, o que garante um teste de comparação, pessoal? Ele garante o seguinte: aqui eu tenho A índice N, que tenho B índice N, duas sequências de termos não negativos, pessoal. Podem até ser iguais a zero, mas os negativos não fazem parte. Então, duas sequências de termos não negativos. Isto é, quando você olhar para a índice N, ela é maior ou igual do que zero. E quando você olhar para a B índice N, ela é maior ou igual do que zero. Isso aqui para todo N natural, ou então a partir de um certo natural, pessoal. Não precisa ser todos não, mas que seja uma infinidade. Isso já resolve. Aí o que vamos supor? Suponhamos que exista um natural, esse meu natural eu vou chamar de P, pessoal. Um natural, tenho aqui um Pzinho. Tá o quê? Quando eu olhar para a índice N, ela tem que ser menor ou igual do que B índice N para todo N maior ou igual do que esse meu P natural. Certo? Ou seja, para uma infinidade de índices,
a sequência A índice N, ela é menor ou igual do que a sequência B índice N. É isso que está acontecendo. Então, nessas condições, o seguinte vai acontecer. Nessas condições, aqui eu vou enumerar como item A. Agora eu vou olhar para as séries, pessoal. Porque se eu tenho duas sequências, é imediato que eu consigo duas séries. Eu vou olhar para as séries. Aí o que vai acontecer? Se a série somatória dos termos B índice K, ela converge, então eu posso garantir que a sequência com o termo geral A índice K também converge. Então, se somatório de B índice K, esse K pode variar de 0, não tem importância, ou do 1, ou do P. Eu vou colocar aqui variando do 0, mas poderia ser do 1. Então, se isso aqui é convergente, então, quando olharmos para a série com o termo geral A índice K, aqui com o meu K também variando de 0 até mais infinito, essa minha série também é uma série convergente. O item B, ele vai dizer sobre a divergência. Porque se a série é com termo geral A índice K, ela diverge, então a série com termo geral B índice K também diverge. Então, se a soma, quando o meu K varia de 0 até mais infinito, da minha série com termo geral A índice K, ela é divergente, então, quando eu olhar para a soma desse meu 0 variando, desse meu K variando de 0 até infinito, que é um K, ela é divergente. Então, esse é o chamado teste de comparação, pessoal. Você vai comparar basicamente duas séries, você vai estar comparando. E você compara essas séries com os seus termos gerais, é claro, e a convergência de uma acarretar ou não na convergência de outra. Então, perceba. Aí aqui eu tenho para vocês. Você vai olhar para cá, você conseguiu duas sequências que vão dar origem a essas suas séries, comparou os termos gerais, estão aqui. Aí eu vou analisar a seguinte situação. A minha série, aqui do lado direito, que é o segundo membro, ela é convergente, então a série que aparece no primeiro membro também tem que ser convergente. Agora, se a minha série que aparece no primeiro membro ela for divergente, eu garanto de imediato que a série que está no segundo membro também é divergente. É isso que você vai fazer. Agora, em qual dos lados você tem que olhar, depende da situação. Que você vai ser dado a série, você vai olhar para o termo geral, aí você vai ter que ter a sacada de olhar para qual dos lados você quer comparar. Você quer tentar verificar se aquela série é convergente, então eu tenho que olhar a minha ICM como sendo no primeiro membro. Mas se eu quero olhar
que aquela minha série, se aquela minha série ela é divergente, eu tenho que olhar, no caso, como sendo a minha série dada, o mesmo comportamento que aparece aqui em BNCN, pessoal. Ela tem que aparecer no segundo membro. Vamos fazer um exemplo, para ficar mais claro isso aqui. Então, tá aqui, eu deixo o enunciado, aí eu vou fazer um exemplo, só para a gente fazer um testezinho. Então, por exemplo, então verifique-se a seguinte série. Nossa, como tá feio. Então, verifique se a série... Aqui eu tenho um somatório de 1 sobre k elevado a x. Aqui com esse nosso k variando de 1 até mais infinito, eu acrescento mais. Com x maior do que 1, ela é convergente ou divergente. Certo? Lembre-se que na aula anterior eu fiz esse exercício, mas considerando x igual a 1, pessoal. Foi isso que eu fiz no exercício da aula anterior. Agora eu estou considerando x maior do que 1. Então vamos lá. Esse meu x é maior do que 1, eu vou olhar para essa minha soma aqui, pessoal. Só que, como eu disse a vocês, eu quero olhar para uma soma como essa, eu não vou olhar para os infinitos, para as infinitas parcelas dessa minha soma, que eu não vou conseguir controlar as infinitas parcelas olhando diretamente. Então, o que temos que fazer? Olhar para as somas parciais. Foi isso que eu disse a vocês, que são as chamadas reduzidas. Se eu olhei para a soma parcial, eu estou diante de uma outra sequência. Aí ali sim eu entendo o comportamento daquela minha soma parcial, fazendo aquela minha sequência, ou melhor, fazendo o índice daquela minha sequência tender a infinito, consigo controlar esta minha, ou pelo menos entender o comportamento desta minha série, não é isso? Então vamos olhar para a soma parcial, pessoal. Então, temos que as somas parciais da nossa série são dadas da seguinte maneira, pessoal. Como é que é dada essa soma parcial? Aqui eu tenho S índice N. Isso aqui é simplesmente a soma com K variando de 1 até mais infinito. Da expressão de 1 sobre K elevado a X. Não é infinitão, pessoal. Somente até N. Aqui é até N, pessoal. Pronto. Aí vamos lá. Eu vou somar até chegar ao termo de índice N. Então, quando K é igual a 1, isso aqui é simplesmente 1 mais. Quando K é igual a 2, 1 sobre 2 elevado a x, mais. Quando K é igual a 3, isso aqui é simplesmente 1 sobre 3 elevado a x, mais. Quando o K é igual a 4, isso aqui é igual a simplesmente 1 sobre 4 elevado a x, mais.
Quando K é igual a 5, isso aqui é simplesmente 1 sobre 5 elevado a x. Continuo, 1 sobre 6 elevado a x, mais, reticência, 1 sobre n elevado a x. Esse aqui é o último termo da nossa soma parcial, da Sn. Esse aqui é o último fator. Ok. Então, aqui é uma soma parcial qualquer. Só que eu vou olhar para cá e não vou tomar mais uma soma parcial qualquer, não, pessoal. Eu vou tomar uma soma parcial bem específica. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, considere. Eu vou considerar uma soma parcial específica. Então, eu vou considerar S índice M, onde esse meu M, eu vou fazer o seguinte, onde esse meu M, ele é o natural menor ou igual do que 2 elevado a N menos 1. Então eu tomei o índice esperto, pessoal. Foi isso que eu fiz. Quando eu tomar esse meu índice esperto, eu vou olhar para essa minha soma parcial S índice M. Quando eu faço isso, eu vou obter o seguinte, S índice M, isso aqui é a soma com K variando de 1 a M, de 1 sobre K elevado a X. Isso aqui é simplesmente 1 mais 1 sobre 2 elevado a X, mais 1 sobre 3 elevado a X, mais 1 sobre 4 elevado a X, mais 1 sobre 5 elevado a X, mais 1 sobre 6 elevado a X, aí vem até 1 sobre o nosso M elevado a X. Só que quando você olhar para cá, lembrando que o nosso M é menor ou igual do que 2 elevado a N menos 1, então essa minha soma eu posso reescrever ela como sendo algo menor ou igual do que 1 mais. Eu vou escrever colocando um espaço para colocar parêntese. Então fica 1 sobre 2 elevado a x, mais 1 sobre 3 elevado a x, mais, agora eu venho para cá, 1 sobre 4 elevado a x, mais 1 sobre 5 elevado a x, mais 1 sobre 6 elevado a x, mais 1 sobre 7 elevado a x. Aí eu vou deixar mais um espaço aqui, porque eu quero colocar parêntese. Continuo somando até 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Tudo isso aqui elevado a x, mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Tudo isso aqui elevado a x. Ou seja, eu peguei e considerei o fato que m menor do que 2 elevado a n menos 1 para ter um termo a mais na minha soma, pessoal. Foi isso que eu fiz. Aí, quando eu faço isso, eu consegui organizar. Eu consigo organizar esses meus termos da seguinte maneira. Aqui eu vou pegar de 2 em 2. Depois eu vou pegar de 4 em 4. Ficou faltando... Não, aqui não, é só aqui embaixo. Não é aqui, é embaixo. Deixa eu retirar isso aqui. É embaixo. Eu vou pegar de 2 em 2. Depois eu vou pegar de 4 em 4.
Igual eu fiz no caso da série harmônica, de 8 em 8, até as últimas parcelas, que são essa quantidade que temos aqui. Perceba que eu consegui simplesmente rearranjar dessa forma aqui, pessoal. Consegui rearranjar. Por que eu consigo fazer isso, pessoal? Porque quando eu olhar para cá, eu vou olhar para essas expressões entre parênteses. Eu vou olhar para essas expressões entre parênteses. E o que eu consigo perceber? Note o seguinte. Como eu sei que o x ele é maior do que 1, pessoal. Então, quando eu olhar para 2 elevado a x, isso aqui será simplesmente menor do que 3 elevado a x. Então, quando eu olhar para o inverso multiplicativo, eu vou ganhar que 1 sobre 2 elevado a x, isso aqui é maior do que 1 sobre 3 elevado a x, quando eu olho para o inverso multiplicativo. Então, eu consigo ganhar que isso aqui é verdade. Então eu posso olhar para esse parêntese aqui, para esta soma. Então, para essa minha primeira soma entre parênteses, quando eu olhar para 1 sobre 2 elevado a x, mais 1 sobre 3 elevado a x, isso aqui, pessoal, quando eu olho para essa desigualdade, isso aqui é menor do que 1 sobre 2 elevado a x, mais 1 sobre 2 elevado a x. Eu estou somando duas vezes 1 sobre 2 elevado a x, que por sua vez é 2 sobre 2 elevado a x. É isso que aconteceu. Aí eu faço a mesma coisa para o próximo parêntese. Então, quando eu olhar para o próximo parêntese, eu tenho que 4 elevado a x é menor do que 5 elevado a x. 4 elevado a x é menor do que 6 elevado a x. 4 elevado a x é menor do que 7 elevado a x. Tudo isso aqui é verdade, pessoal. Olhando para o inverso multiplicativo, 1 sobre 4 elevado a x será maior do que 1 sobre 5 elevado a x. 1 sobre 4 elevado a x também será maior do que 1 sobre 6 elevado a x. Eu peço mais espaço. Então, quando eu olhar para cá, 1 sobre 4 elevado a x, isso aqui será maior do que 1 sobre 7 elevado a x. Lembrando que o nosso x ele é maior do que 1. Então, quando eu venho para cá, quando eu venho para cá, quando eu venho para cá, eu posso agrupar todo mundo e obter o seguinte. Então, 1 sobre 4 elevado a x, mais 1 sobre 5 elevado a x, mais 1 sobre 6 elevado a x, mais 1 sobre 7 elevado a x. Quando eu olhar para cá, o que vai acontecer, pessoal? Tudo isso aqui é menor do que 1 sobre 4 elevado a x, mais 1 sobre 4 elevado a x, mais 1 sobre 4 elevado a x, mais 1 sobre 4 elevado a x. Isso aqui é igual a 4 sobre 4 elevado a x, que eu ainda posso reorganizar como sendo 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado elevado a x, pessoal. Sobre 2 ao quadrado elevado a x. Dá para melhorar? Dá, né? Pode ficar 2 sobre 2 elevado... fica como? Fica 2 sobre 2 elevado a x ao quadrado. Posso melhorar ainda, não é isso? Eu posso apagar isso aqui.
Aí já melhora isso aqui, que é simplesmente 2 sobre 2 elevado. Dois sobre 2 elevado a x elevado ao quadrado. Eu posso melhorar dessa forma. Aí eu continuo, pessoal. Então, quando eu continuar com esse mesmo raciocínio, eu vou chegar ao seguinte. Então, daí, eu vou conseguir obter que a minha soma parcial, a minha S índice M, então a minha S índice M, ela será simplesmente menor do que 1 mais 2 sobre 2 elevado a x, que é do primeiro parêntese, mais 2 sobre 2 elevado a x ao quadrado, que é do segundo parêntese, mais 2 sobre 2 elevado a x elevado a n menos 1. É isso mesmo, pessoal. Só que essa expressão aqui, eu posso simplesmente reorganizar essa expressão como sendo a soma de i variando de 0 até n menos 1 da expressão de 2 sobre 2 elevado a x elevado a i. Eu posso simplesmente rearranjar essa minha soma aqui, desta forma aqui. E aí, pessoal, se você olhar para essa expressão aqui, colocar um ponto final, ora, esta soma aqui, com i variando de 0 até n menos 1, de 2 sobre 2 elevado a x elevado a i. Fizemos isso aqui na nossa primeira aula sobre séries. Isso aqui é simplesmente a soma de uma PG, progressão geométrica. Vocês já viram isso? De razão menor do que 1. Logo, essa minha série aqui, ela converge, pessoal. Verdade? Isso aqui você já sabe que converge. Ora, isso aqui é convergente. Logo, pelo teste de comparação, eu consigo ganhar que a nossa soma com k variando de 0 até mais infinito, de 1 sobre k elevado a x, isso aqui também é convergente, pessoal. É isso que vai acontecer. Isso aqui é convergente. Portanto, a nossa série é uma série convergente. Então, aplicamos o teorema o teste de comparação e conseguimos encontrar a convergência da nossa série, que é esta série aqui. Ela converge. Aí vocês guardem essa informação. Essa convergência vocês devem guardar. Faço agora um outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte. Então, verifique. Nossa.
Então, verifique se a seguinte série é. Aqui eu tenho um somatório de 1 sobre k elevado a x. De 1 sobre k elevado a x, com k variando de 1 até mais infinito. Aí, claro, agora com esse nosso x menor do que 1, pessoal. Vou colocar com x menor do que 1. Vou colocar entre 0 e 1. Mas pode ser negativo também, não tem problema não. Porque fica uma potência e fica trivial, né, pessoal? Fica trivial. Mas eu vou colocar, pronto, com x menor do que 1, ela é convergente ou divergente? Ou ela é divergente? Então, lembrando a vocês, quando esse nosso x é igual a 1, já fizemos a série harmônica. Para x maior do que 1, acabamos de fazer. Essa série converge. Aí agora eu quero analisar o que acontece quando esse nosso x ele é menor do que 1, pessoal. Então vamos lá. O que dá para perceber é o seguinte. Note que quando você olhar para o termo geral dessa nossa série, ele será simplesmente menor do que alguma coisa, pessoal. Note que, como esse meu x ele é menor do que 1, então quando eu olhar para 1 sobre k, então quando eu olhar para 1 sobre k elevado a x, isso aqui será simplesmente maior do que 1 sobre k. Por que que isso é verdade, pessoal? Pois, quando você olhar para k elevado a x, lembrando que esse nosso k ele está menor do que 1, quando você olhar para cá, você vai ganhar que isso aqui é menor do que k. Isso aqui vai acontecer. Então, quando eu olhar para o inverso multiplicativo, eu ganho que 1 sobre k elevado a x passa a ser maior do que k. Como? A minha soma aqui, para não ficar confuso, você pode escrever isso aqui da seguinte maneira, pessoal. Só para não ficar confuso. Você pode reescrever com 1 sobre k menor do que 1 sobre k elevado a x. Pronto. Só para não ficar confuso. Então, quando você olhar para cá, eu vou passar a soma aqui. Eu tenho a série harmônica que diverge. Passei a soma aqui. Essa é a série que me interessa. Essa aqui eu já sei que diverge. Por que eu sei que ela diverge? Que ela é a série harmônica que fizemos na aula anterior. Como ela diverge, eu garanto de imediato que essa série que eu estou considerando aqui também diverge pelo critério de comparação, certo? Então, como esta soma aqui, com k variando de 1 até mais infinito, ela é divergente. Ela é divergente porque é a série harmônica.
Então, essa nossa série pelo teste de comparação também é divergente. Pelo teste de comparação, esta minha soma aqui ela é divergente, pessoal. Certinho? Então você pode concluir que a sua série... Então, você pode tirar a seguinte conclusão. Então quando eu olhar para o somatório de 1 sobre k elevado a x, somatório de 1 sobre k elevado a x, o k variando de 1 até mais infinito, o que vai acontecer? X igual a 1, aqui você está diante da série harmônica, diverge. X maior do que 1, acabamos de fazer, ela converge. Para x menor do que 1, acabamos de ver que ela diverge. Então, você vai guardar essas informações, pessoal. Pode ser que mais na frente você precise dessas informações para comparar algumas séries. Certinho? Então, vamos fazer mais um exemplo. Vou pedir aqui uma outra página. Por exemplo... verifique se a seguinte série ela converge ou diverge, pessoal. A nossa série é o somatório de 1 sobre k. Nossa, como está falhando hoje. É o somatório de 1 sobre k vezes o seno... Não, 1 sobre k ao quadrado, né, pessoal? Sobre o seno de 1 sobre k. Acho que da maneira que tá. Dá errado, não. Isso aqui converge ou diverge? É isso que eu quero saber. Então, pessoal, eu quero saber a respeito da convergência dessa minha série. Então, até o momento que eu posso fazer, olhar para o termo geral, tentar verificar se o limite desse meu termo geral vai para zero, mas esse limite vai para zero, não tem nenhum problema. Uma é limitada e a outra vai para zero, que é o primeiro teorema que fizemos na aula anterior. Não vai me garantir muita coisa, não. E o que eu tenho posteriormente é simplesmente o teste de comparação. E é esse teste que eu vou olhar para o teste de comparação. Então, o que eu vou fazer? Eu só tenho que aplicar o teste de comparação porque é o que eu tenho. O que dá para fazer aqui?
Vocês viram no curso de cálculo 1 o seguinte. Note que vocês viram que o seno de x, ele é menor do que x. Isso aqui vocês viram quando vocês estavam, se eu não me engano, estudando, acho que é o limite da função, de funções trigonométricas, é isso mesmo. Vocês viram que isso aqui acontece? Então, daí, quando você olhar para o seno de 1 sobre k, isso aqui será simplesmente menor do que 1 sobre k, pessoal. Logo, quando olharmos para 1 sobre k vezes o seno de 1 sobre k, eu vou olhar para cá, vou multiplicar 1 sobre k no primeiro membro, vou multiplicar 1 sobre k no segundo membro. Isso aqui é menor do que 1 sobre k ao quadrado. 1 sobre k ao quadrado. Pronto. É isso que acontece. Aí o que fizemos? Conseguimos olhar para o termo geral da nossa série, conseguir comparar esse termo geral com o termo geral de uma outra série. E essa outra série que eu consegui comparar, o termo geral da série que eu tenho interesse, esta série aqui, ora, a série 1 sobre k ao quadrado, deixa eu pedir mais espaço, a série k variando de 1 até mais infinito, de 1 sobre k ao quadrado, ela é convergente, pessoal. Vocês concordam que isso é verdade? Acabamos de fazer hoje no início da aula. Eu coloquei para vocês como observação agora há pouco que esta série aqui é uma série convergente. Então, quando eu olhar para o teste de comparação, então, pelo teste de comparação, esta nossa soma aqui, com k variando de 1 até mais infinito, dá a expressão de 1 sobre k vezes o seno de 1 sobre k, ela é convergente. Então eu consegui concluir que a série que eu estou interessado em estudar o seu comportamento, ela é uma série convergente, pessoal. Foi isso que fizemos, certo? Essa converge implica que essa converge. Não é isso? Teste de comparação. Essa converge implica que essa converge. Esse é o teste de comparação. Então, é convergente. Pessoal, esse agora eu vou considerar o seguinte exemplo. Vou considerar agora o seguinte exemplo. Então, verifique
se a seguinte série... agora eu tenho o somatório de K vezes o seno de 1 sobre K, onde o nosso K varia de 1 até mais infinito, ela é convergente ou divergente. Percebam, não é a série do exemplo anterior, não, é uma outra série. Tem um detalhe, não é mais 1 sobre K, que está multiplicando o seno de 1 sobre K. É K. E aí, pessoal, será que essa série é uma série convergente? Então, se eu olhasse para essa série, eu basicamente não precisaria nem calcular, ou melhor, nem aplicar o teste de comparação, pessoal. Não chegaria a esse ponto. Por quê? Porque se eu olhar para essa série, eu já sei que o seu termo geral não tem limite zero, pessoal. Como o limite do termo geral não é zero, eu já posso concluir que essa minha série ela não é uma série convergente. Eu não vou aplicar o teste de comparação aqui, pessoal. Aqui, ó. Não aplicaremos o teste de comparação. Certo? Que coloco aqui um ponto. Note que quando você olhar para o termo geral da série, quem é o termo geral? K vezes o seno de 1 sobre K. Você pode reescrever isso aqui como sendo simplesmente seno de 1 sobre K sobre 1 sobre K. Daí, pessoal, você manda o K ir para o infinito. Daí eu vou mandar o K ir para o infinito. Quando eu faço esse K tender a infinito, o que acontece? Você já conhece esse limite, não é verdade? Aqui é um limite chamado de limite fundamental. Alguns livros ou alguns cursos trazem esse limite com esse nome, mas alguma vez ele já apareceu para vocês. Então, eu vou obter aqui o limite, quando o K tende a mais infinito, de K vezes seno de 1 sobre K. Isto aqui é o limite quando K tende a mais infinito, do seno de 1 sobre K, sobre 1 sobre K. E esse limite ele vai para 1, pessoal. Vocês concordam? Que você vai obter 0, 0, aplica L'Hopital, derivou, vai ficar o cosseno de 0, que é 1. Então, esse limite ele vai para 1. Se o termo geral não tem limite zero, a série não pode convergir, pessoal. Então, como o limite do termo geral não é zero, o limite do termo geral da série ele é diferente de zero. Então, a série não é convergente, ou seja, ela é divergente. Eu não apliquei o teste de comparação, pessoal. Simplesmente eu olhei para o limite do nosso termo geral, fazendo eu entender o infinito. Foi só isso que eu fiz. Não apliquei o teste de comparação.
Vou pedir mais uma página. Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo é o seguinte. Então, verifique nossa. Então, verifique se a seguinte série. Nossa. Eu tenho um somatório de 15K mais raiz quadrada de K ao quadrado K ao quadrado menos 1. Nossa, como tá feio, pessoal. 15K mais raiz quadrada de K ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui sobre, sei lá, 5K elevado a 3 mais 2K, que multiplica a raiz quadrada de K mais 1 menos 17. Aqui o meu K está variando de 1 até mais infinito, pessoal. Então, ela é convergente ou divergente. Então, aqui que eu quero olhar. Se você olhar para esta série, ela parece ser uma série bem feia, né, pessoal? Difícil de controlar esta soma. Ela não parece ser uma série tão elegante no sentido de você tentar controlar essa sua série. Eu tenho que aplicar o teste de comparação. É isso que eu tenho que fazer. E aí, como é que vamos fazer isso, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho que comparar esta minha série, o termo geral dela, com o termo geral de uma série que converge ou de uma série que diverge. Eu tenho que comparar. Então, deixa eu escrever aqui. Aplicaremos o teste de comparação. Então, eu vou aplicar o teste de comparação. O que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer o seguinte. Vou ter que chamar o teste de comparação. Então, eu vou pegar o termo geral dessa minha série. Eu vou chamar ele de A índice K. Então, eu vou chamar de A índice K a expressão de 15K
mais raiz quadrada de k ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui sobre 5k elevado a 3 mais 2k que multiplica a raiz quadrada de k mais 1 menos 17, que é um produto. Eu vou chamar isso aqui de a índice k, o termo geral é a índice k. Daí, pessoal, eu vou fazer mais uma manipulação. Eu vou multiplicar esse meu a índice k por alguma coisa que eu acho que vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que possivelmente pode dar certo. Mas aí eu vou tentar. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse meu índice k e vou multiplicar ele por n ao quadrado. Daí, quando eu faço o produto desse meu índice k por n ao quadrado, aqui é uma tentativa, certo? Daí, pessoal, n ao quadrado vezes a índice k. Quando eu faço esse produto, isso aqui é simplesmente igual a 15k elevado a 3 mais... Aqui não é n, aqui é k, pessoal. Desculpa. Aqui é k ao quadrado. Pronto. Isso aqui é 15k elevado a 3 mais k ao quadrado que multiplica k ao quadrado menos 1 sobre 5k elevado a 3 mais 2k que multiplica a raiz quadrada de k mais 1 menos 17. Então, esse foi o comportamento de k ao quadrado vezes a índice k. Aí, agora eu vou olhar para esse limite, pessoal. Daí, isso aqui acontece, onde o limite, quando k tende a mais infinito, de k ao quadrado, vezes a índice k. Isso aqui é o limite quando k tende a mais infinito. Professor, eu me perdi ali no começo. 15, o 15k ficou 15k elevado ao cubo, você multiplicou ali na frente, né? Isso, por k ao quadrado. Beleza. Não tinha visto essa parte, não. Então, aqui estou repetindo, fazendo k tender a mais infinito, da expressão de 15k elevado a 3, mais k ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de k ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui sobre 5k elevado a 3, mais 2k. Nossa. Mais 2k. Que multiplica a raiz quadrada de k mais 1, menos 17. Esse limite vai para onde, pessoal? O limite de sequência. Esse limite, ele é igual ao limite quando k tende a mais infinito. Aqui vai ficar k elevado a 3 no numerador em evidência, que multiplica 15 mais. Aqui esse meu k ao quadrado, eu coloco ele em evidência dentro dessa raiz. Quando sair, sai somente o k. E aqui fica a raiz quadrada de 1 menos 1 sobre k ao quadrado. Fechei aqui o numerador. Vou olhar para o denominador. Quando eu olhar para o denominador, posso colocar k elevado a 3 também em evidência, que multiplica 5 mais. Aqui eu coloquei esse k em evidência. Ficou raiz de k, né? Se ficasse ao quadrado, ficaria melhor ainda, né, pessoal? Ficaria mais fácil.
Mas eu posso colocar K ao quadrado em evidência lá, não tem problema não. Aí ficaria 1 sobre K mais 1 sobre K ao quadrado. Eu posso fazer isso também. Então vai ficar colocando o K ao quadrado em evidência aqui dentro dessa raiz quadrada aqui do denominador. Vem cá. Então vai ficar 2 sobre K, porque ficou K ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre K, mais 1 sobre K ao quadrado, tudo isso aqui menos 17 sobre K elevado a 3, pessoal. Mas ficou desalinhado. Nossa. Aí agora, pessoal, quando eu olhar para esse limite, o que vai acontecer com esse limite? Isso aqui eu posso fazer essa divisão. Quando eu mandar o meu K ir para o infinito, aqui vem para 0, que vai ficar 1. Aqui vem para 0. Aqui vem para 0. Aqui também vem para 0. Aqui vem para 0. Aí ficou 15 mais a raiz de 1. Se desse para a gente eliminar isso aqui, ficaria melhor ainda, né? E 15 mais 1 dá 16. 16 sobre 5 não é exato, mas pode deixar, né, pessoal? Não ficou exato, mas tá bom. Isso aqui fica simplesmente... Esse limite fica igual a simplesmente... Se desse para a gente zerar isso aqui... Para mim zerar isso aqui, eu teria que multiplicar por quê, né, pessoal? Colocar K ao quadrado em evidência, K elevado... vai ficar 16 vezes, nada não, deixa do jeito que tá. Eu vou mexer na conta toda. Então fica simplesmente 16 sobre 5. Esse é o limite. 16 sobre 5 dá maior do que 3, né, pessoal? 3 vezes 15 é 3. 3 vezes 15 é 15. 3 vezes 5 é 15. Então isso aqui dá maior do que 3. Ok. Então isso aqui é maior do que 3. Só que isso aqui também ele é menor do que 2. Ele é maior do que 3 e é maior do que 2. Mas maior do que 3 já tá bom, né, pessoal? Isso é verdade? Já tá bom. Ou seja, já conseguimos fazer isso aqui maior do que algo interessante. Eu já ganho que K ao quadrado vezes a índice K. Isso aqui já é maior do que 3. Isso aqui passa a ser maior do que 3. Assim, quando eu olhar para o meu índice K, o que vai acontecer, pessoal? Mas eu tenho que fazer menor do que alguma coisa mais interessante, porque só aqui não baixa, né, pessoal? Ele é maior do que 3, mas só que também ele é menor do que 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, fica melhor dessa forma. Então, eu já tiro daqui e coloco desse jeito. Ele é maior do que 3 e ele é menor do que 4. Porque se eu posso comparar dessa forma aqui, é bem melhor para a gente do que comparar no sentido contrário. Ou seja, em K ao quadrado vezes a índice K, K ao quadrado vezes a índice K. Isso aqui é menor do que 4. Assim, eu ganho que a índice K é menor do que 4 sobre K ao quadrado
Aí agora eu consegui fazer o termo geral da minha série, pessoal, menor do que o termo geral de uma série que eu sei que converge. Conseguiram pegar a sutileza da coisa? Percebam, você passou o somatório aqui e passou o somatório aqui. Esta converge. Logo, por comparação, essa converge. Essa é a sutileza. Então, eu consegui fazer tudo aquilo ali, aquele termo geral, menor do que algo que eu sei que converge. Então, fiz uma tentativa a fim de aplicar o teste de comparação. Como? Esse somatório aqui, eu fiz ele para vocês hoje no início da aula. É convergente? Então, quando eu olhar agora para a nossa série, aplicando o teste de comparação, ela também é convergente. Se eu tivesse olhado para aquele limite 16/5 maior do que 3, eu não teria concluído nada não, pessoal. Por isso foi que eu não utilizei maior do que 3. Porque se eu tivesse pego, isso aqui eu posso fazer menor do que 4. Foi mais interessante do que fazer maior do que 3. Porque se fosse maior do que 3, a sua série teria o termo geral maior do que o termo geral de uma série que converge, mas isso não me diz nada. Percebam? Então, tomar nesse sentido é mais interessante. Melhor, foi interessante. Foi o que foi útil. Eu tinha, por exemplo, isso aqui é maior do que 3. Se eu olhasse do ponto de vista disso aqui maior do que 3, a situação seria essa. Então eu teria que a índice K seria maior do que 3 sobre K ao quadrado. Mas essa desigualdade aqui, ela não é útil para mostrar que a índice K é convergente, não. Se eu olhar nesse sentido aqui, o que eu posso garantir é que se a índice K ela é divergente, então 3 sobre K ao quadrado ela também é divergente. Nesse sentido, daria para você utilizar, certo? Mas, utilizar o fato que 3 sobre K ao quadrado é convergente para concluir que a índice K é convergente de imediato, não daria não, pessoal. Daria não. A não ser que você fizesse a negação do teste de comparação, certo? Por isso eu troquei aqui por maior do que 3 por menor do que 4, por conveniência. Só para isso, certo? Só para isso mesmo. Porque senão aqui eu teria que aplicar a negação do teorema de comparação. Daria certo também. Não daria errado não, mas aqui ficou mais claro que eu apliquei realmente comparação nesse sentido. Certinho? Vamos fazer mais um exemplo. Vou pedir aqui mais uma página. Outro exemplo é o seguinte. Então, verifique. Nossa. Verifique se a seguinte série a série é o somatório de n que multiplica a raiz quadrada de n mais 1. Tudo isso aqui sobre n ao quadrado menos 3. Aqui com o nosso n variando de 1. Poderia ser do zero, mas ficaria trivial do zero, né? Então começa do 1. Com n variando de 1 até mais infinito. Ela é convergente ou divergente?
E aí, pessoal? Como é que eu decido se essa minha série ela é convergente ou ela é uma série divergente? Então, eu vou fazer o que eu fiz no exemplo anterior, aplicando o teste de comparação. Porque é o que temos, é isso, né, pessoal? Temos o teste de comparação. Então, vamos lá. Que aplicaremos o teste de comparação. Aplicaremos o teste de comparação. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou chamar de A índice N o termo geral dessa nossa série. Então, seja nosso A índice N é simplesmente N que multiplica a raiz quadrada de N mais 1 sobre N ao quadrado menos 3. Aqui é o nosso índice N, o nosso termo geral. Ficou feio, né, pessoal? Agora eu quero comparar esse termo geral, pessoal, com o termo geral de uma série que converge ou de uma série que diverge. Utilizando o teorema que eu apresentei agora a vocês, que é chamado teste de comparação. Tem que ser a comparação do lado correto. Certo? Se comparar do lado errado, dá problema. Então, eu tenho que fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar esse termo geral da minha série, esse termo geral aqui, como eu fiz no exemplo anterior, por alguma coisa que eu acho que pode dar certo, mas não sei se vai dar certo. É uma tentativa. Então, vamos lá. Vou fazer essa tentativa, vou multiplicar isso aqui, esse meu termo geral, por raiz quadrada de n. É exatamente isso que eu vou fazer, pessoal. Aí veja o que acontece. Faço esse produto e vejo o que acontece. Então, o que temos? Faço esse produto por raiz quadrada de n. Então, quando eu faço esse produto, o que acontece com a nossa expressão? Eu vou ter n vezes raiz de n vezes raiz de n mais 1. Eu posso colocar esse n para dentro, se eu quiser, da raiz, não tem problema. E aqui fica simplesmente n, que multiplica a raiz quadrada de n ao quadrado mais n. Tudo isso aqui sobre n ao quadrado menos 3. Aí agora eu faço n tender ao infinito, pessoal. Essa expressão aqui. Então, fazendo esse nosso n tender a infinito, o que obtemos? Vou obter o seguinte. O limite, quando n tende a mais infinito, da raiz quadrada de n vezes a índice n. Isso aqui é igual ao limite, quando n tende a mais infinito, de n vezes raiz quadrada de n ao quadrado mais n. Tudo isso aqui sobre n ao quadrado menos 3. Então, eu vou ter que aplicar o limite aqui. E esse limite vai para onde, pessoal? Para onde que esse limite vai? Posso colocar n ao quadrado aqui em evidência.
fica dentro da raiz, que multiplica 1 mais 1 sobre n. Perceba que eu posso fazer isso. Então, fica o limite quando n tende a mais infinito. Quando eu colocar n ao quadrado lá na raiz, coloco ele em evidência. Aí eu vou extrair a raiz de n ao quadrado, que fica n. Então, fica n ao quadrado aqui no numerador, que multiplica raiz quadrada de 1 mais 1 sobre n, pessoal. Raiz quadrada de 1 mais 1 sobre n. Está aqui. Aí, pessoal, aqui no nosso denominador, quando eu coloco n ao quadrado também em evidência, isso aqui vai multiplicar 1 menos 3 sobre n ao quadrado. Posso dividir n ao quadrado com n ao quadrado. Então isso aqui é o limite quando n tende a mais infinito da expressão de raiz quadrada de 1 mais 1 sobre n. Tudo isso aqui sobre 1 menos 3 sobre n ao quadrado. Aí esse limite vai para onde, pessoal? Aqui vai para 0, aqui vai para 0. Então vai ficar a raiz de 1 sobre raiz de 1 sobre 1, não é isso, pessoal? É isso mesmo, que é igual a 1. Fica a raiz de 1 sobre 1, que é igual a 1. Então nosso limite é igual a 1. Se esse limite é igual a 1, eu posso concluir que 1 é maior do que 1 meio. 1 é maior do que 1 meio. Então, isso aqui é maior do que 1 meio. Então, daí, eu ganho que raiz de n vezes a índice n é maior do que 1 meio. Ou seja, eu vou conseguir fazer a índice n maior do que alguma coisa. Ou seja, isso aqui é maior do que 1 sobre 2 raiz de n. Isso aqui vai acontecer, pessoal. E agora, pessoal? Eu vou colocar na ordem que é apresentado no teorema de comparação. Vou apresentar a mesma ordem, só para ficar mais fácil de visualizar, certo? Deixa eu escrever na ordem que aparece lá no teorema de comparação. Então, eu ganho aqui 1 sobre 2 raiz de n. Isso aqui é menor do que a índice n. Essa é a ordem que eu tenho que olhar no teorema de comparação. Pessoal, mas se você passar o somatório aqui no primeiro membro e passar o somatório no segundo membro, o que vai acontecer? No primeiro membro, você tem uma soma de uma série do tipo 1 sobre n elevado a x, com x menor do que 1. Eu acabei de dizer a vocês que essa série é uma série divergente. Como isso aqui diverge, pelo teste de comparação, isso aqui também diverge, certo? Então, por comparação, eu posso concluir que a nossa série, ela é uma série divergente. Eu consigo concluir isso apenas aplicando comparação, pessoal. Portanto, não, deixa eu escrever, né? Como a soma de 1 sobre 2
Raiz de n. Aqui com n variando de 1 até mais infinito. Isso aqui é divergente. Então, a nossa série, ela também é uma série divergente. Outro exemplo. Vamos fazer mais um exemplo, pessoal. Outro exemplo é o seguinte. Então, verifique se a seguinte série somatório. Deixa eu pegar. Vou pegar n. Eu vou somar no n, pessoal. Vou pegar n elevado a p. Pronto, n elevado a p. Sobre a. Isso aqui quando o nosso n varia de 1 até mais infinito. N elevado a p sobre a elevado a n. Pronto, pessoal, é isso mesmo. Aqui eu tenho p natural fixo e a número real maior do que zero. Pronto. Maior do que 1. Vou tomar esse A maior do que 1, para não dar nenhum problema, pessoal. É isso aí. Então, ela converge ou diverge? E agora, pessoal? O que dá para fazer aqui, né? Vou aplicar novamente comparação. É isso que eu vou fazer. Então, aplicaremos o teste de comparação. Pessoal, como é que eu faço isso, né? Eu vou pegar o termo geral desta minha série e vou tentar comparar esse termo geral com alguma coisa. Eu vou tentar, eu não sei se vai dar certo, né? É tentativa. Eu vou comparar ele com algo, com o termo geral de uma série que converge ou com o termo geral de uma série que diverge. É tentativa, pessoal. Então, vamos lá. Então, o que dá para fazer é o seguinte. Note que, quando eu olhar para esse termo geral, eu posso perceber a seguinte sacada, pessoal. Note que eu vou olhar para n elevado a p mais 2, tudo isso aqui sobre a elevado a n, isso aqui é igual a simplesmente n elevado a p vezes n ao quadrado,
tudo isso aqui sobre A elevado a N. Então, isso acontece. Aí, quando você olhar para cá, o que dá para você concluir? Isso aqui é sempre menor do que 1. Dá para fazer isso? N elevado a P vezes N ao quadrado sobre A elevado a N, isso aqui é menor do que 1. Dá para comparar isso ou não, pessoal? Eu posso fazer isso aqui menor do que 1. Daí, quando eu olhar para N elevado a P sobre A elevado a N, isso aqui vai ser menor do que 1 sobre N ao quadrado. Daí, quando eu olhar para N elevado a P sobre A elevado a N, eu posso fazer isso aqui menor do que 1 sobre N ao quadrado. Aí, se eu chegar aqui, aí eu estou... Até a desigualdade está na mesma ordem que aparece no teorema de comparação. E aí, pessoal, quando eu chegar a essa situação, como é que eu percebo que esse negócio agora converge ou diverge? Eu passo o somatório no primeiro membro e passo o somatório no segundo membro. Quando você passar esses somatórios, segundo membro converge, porque o segundo membro converge. Essa série aqui que aparece no segundo membro, eu fiz ela hoje no início da aula, eu disse para vocês que essa série é uma série convergente. E eu disse mais, guardem essa série. Então, vocês guardaram, vocês sabem que essa série converge. Logo, por comparação, essa minha série também é uma série convergente. Então, eu posso simplesmente, pelo fato que essa minha série do primeiro membro é uma série convergente, concluir que a série do segundo membro também é uma série convergente. Ora, a soma de 1 sobre n ao quadrado, com n variando de 1 até mais infinito, ela é convergente. Daí, já coloquei daí, né, pessoal? Logo, eu consigo concluir que a nossa série é uma série convergente. Logo, o somatório de n elevado a p sobre a elevado a n, com esse nosso n variando de 1 até mais infinito, ela é convergente. É para você verificar que esse seu termo geral aqui realmente é menor do que 1, é só você aplicar o limite aqui, pessoal. Porque quando você aplicar o limite aqui, o que vai acontecer? Ó, se você aplicar o limite, eu vou fazer n tender ao infinito, a expressão de n elevado a p mais 2 sobre a elevado a n, é você fazer o limite, fazendo n tender ao infinito, a expressão de n elevado a p sobre a elevado a n, vezes n ao quadrado. Nossa, como ficou feio. O limite de n elevado a p sobre a elevado a n sobre n ao quadrado. Esse limite vai para onde, né, pessoal? Esse limite vai para onde? Esse limite deve ir para zero. N elevado a p sobre a elevado a n. Sei lá, se você olhar, vai ficar infinito sobre infinito, por exemplo.
Você olhar como uma função que depende de x fica infinito sobre infinito, você vai acabar derivando essa sua função até chegar sobre o limite de 1 sobre infinito, que vai para zero. Então, esse limite ele vai para zero. Como ele é igual a zero, é menor do que 1. Se é menor do que 1, eu chego a essa desigualdade aqui. Então, esse meu limite, então essa minha expressão realmente ela é menor do que 1. E com isso eu consigo concluir que o termo geral da minha série é menor do que o termo geral de uma série que converge. Logo, por comparação, essa minha série ela é uma série convergente, pessoal. É isso que dá para fazer.